salve galera, muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e este é o Clube da Bola que está só começando aqui na NDTV.com.br para Santa Catarina e para todo mundo. Um abraço mais do que especial para você que escolheu passar esse início de tarde de sábado aqui com a gente. Principais assuntos do programa de hoje: o Tigre na Série A, tem Série B também com o Avaí, tem Chape, tem Brusque, tem Série C com o Figueirense, tem Série D com o Concórdia, que deixou escapar a liderança do Grupo 8. E tem o Barra e o Ercílio, representantes também aqui de Santa Catarina na quarta divisão nacional. Tem reta final da primeira fase da segundona catarinense, com surpresas e decepções. E estamos acompanhando de perto, olhando bastante na Copa América e também para a Eurocopa, por que não? Para o programa ficar ainda mais legal, daquele jeito, né? Do jeito que o povo gosta, convocamos o auxílio da galera de casa. Nosso número de WhatsApp é o 48 99191 4706. Deus já soltou aí até o apitinho do WhatsApp, hein? Vou repetir. 48 99191 4706. Faz o seguinte, manda uma mensagem pra gente, manda um comentário, uma opinião aí sobre o Brasil na Copa América, sobre o Avaí, Figueira, Chape, Joinville, Tigre, Bruscão. Manda a sua opinião que a gente vai estar lendo durante o programa aqui. A sua mensagem. Vale uma pergunta também para os nossos comentaristas. Deixa eu apresentar a turma que está com a gente aí nesse primeiro momento do programa, direto de Chapecó, Sérgio Badá, que vai ficar o final de semana mais tranquilo, porque a Chape, mais tranquilo numas, né? Porque a Chape só joga na segunda-feira e pega o Santos. É isso, Badá, boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um abraço para você, para todos ligados no Clube da Bola. É verdade, Chapecoense só entra em campo na segunda-feira, 7 horas da noite, contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Vem de 2 resultados negativos em casa, perdeu para o Operário de Ponta Grossa, perdeu para o Paysandu na última partida por 2-1 de virada, e aí fica numa situação muito desconfortável na tabela de classificação. É o 16º colocado por pontuação, mas por aproveitamento é o 17º. Então o CRB, que está atrás da Chapecoense, tem 2 jogos a menos. Então, uma situação complicada para um time que não fez o dever de casa. Em 2 partidas, não somou nenhum ponto. Legal, o Badá fica com a gente para a gente falar sobre esse assunto e muitos outros. Quem está de olho na Série B também é o Cacá Oliveira, direto de Itajaí, ele que acompanha o Brusque. O Brusque, assim como a Chape, joga só na segunda-feira, uma espécie ali de confronto direto para ver quem sai dessa zona perigosa. Cacá, muito boa tarde. Oi, Mancha, boa tarde para você, Badá, amigos ligados no Clube da Bola. Pois é, o Brusque está numa sequência boa, são 3 jogos de invencibilidade, mas perdeu a chance de vencer os 2 últimos jogos. O Elisol perdeu dentro da pequena área contra o Avaí, depois contra o Ituano, mas a sequência é boa. E acho que o mais importante numa análise do Brusque é que o Brusque está tendo desempenho. Resultados poderiam ser até melhores, mas não perdeu. Vem aí de 9 pontos disputados, conquistou 5. E tem mais um confronto direto contra o CRB fora de casa na segunda-feira. É a chance do vislumbrar uma fuga do rebaixamento. Mesmo assim, ainda fica bem difícil. A situação do Brusque é delicada, mas tem melhorado o desempenho. Está faltando ser recompensado com resultados melhores. Legal, o Cacá também fica com a gente para falar de Brusque, para falar de segundona, de Série D também. Tem o Barra lá na Série D. O Barra que teve uma visita especial essa semana, recebeu um jogador aí que saiu de Santa Catarina para conquistar o mundo e veio fazer uma visita. Já o Cacá conta quem é. Aqui com a gente nos estúdios em Florianópolis, o Iancel, ele que é coordenador de esportes aqui do Grupo ND, e mais uma vez participando do Clube da Bola para falar de seleção, falar de Eurocopa e, claro, do futebol brasileiro, com foco maior, com um detalhe maior na dupla da capital Avaí Figueirense. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Mancha. Boa tarde ao Cacá, ao Badá, o pessoal de casa que está acompanhando. Mas Mancha, o Avaí de olho, joga aí esse fim de semana, já de olho na liderança da Série B. Vamos torcer para que o Avaí, enfim, consiga. Teve alguma chance, acabou desperdiçando. E o Figueira para de pensar um pouquinho na Série C, que hoje tem uma homenagem mais do que especial para Fernandes e Wilson, 2 ídolos históricos do clube. Legal demais, é isso mesmo, a gente vai falar sobre isso também. Um jogo de despedida, um jogo festivo de 2 ídolos do Figueirense. E tá friozinho, mas o tempo tá bom, o céu tá aberto, tá com sol aqui na Grande Florianópolis, ideal para a prática do futebol. E quem tá com a gente também lá em Criciúma, sul do estado, Renato Sebensati, de olho na Série C, de olho na Série A e também no futebol catarinense. Aí tem representante na Série D, o Ercílio Luz, tem representante na segundona catarinense também, times que são aí do sul do estado.
Boa tarde, Renato. Essa semana o Criciúma jogou, né? Acabou sendo derrotado pelo São Paulo, mas os comentaristas nacionais aí disseram que quando o Arthur Kaique descontou, fez o 2-1, ficaram muito preocupados, porque daí o Criciúma parece que resolveu jogar só no finalzinho, Renato. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. O que acabou complicando todo o planejamento do técnico Cláudio Tencati foi tomar um gol a 1 minuto, né? Você toma um gol com 1 minuto de jogo no Morumbi. Você tinha o São Paulo pressionado, 4 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas. E aí você segura ali 10, 15 minutos, você coloca pressão no adversário. Você toma um gol com 1 minuto, o torcedor que ia ficar bravo, 28 mil pessoas, foram lá e começaram a empurrar o São Paulo. O Lucas jogando muita bola, com 20 minutos estava 2-0, deu-se até a impressão que tomaria uma goleada. Mas aí no segundo tempo, São Paulo tirou um pouco o pé, o Criciúma melhorou com as mudanças que o Tencati fez, pena que ele foi mudar só a 25 minutos do segundo tempo, inclusive foi questionado sobre isso na coletiva, não gostou muito da pergunta, mas não tem que gostar, o repórter está lá para perguntar. E aí o Jandrei, que passa um momento muito ruim no São Paulo, resolveu botar emoção no jogo, né? 47 do segundo tempo, ele foi repor uma bola, botou no peito do Arthur Kaique, o Arthur Kaique fez o gol. E depois foi cruzada uma bola na área. O Criciúma não teve próximo de empatar o jogo, porque não chutou nenhuma bola em direção ao gol do São Paulo. 2-1. Então, se você não chuta em direção ao gol, você não teve próximo de empatar. Mas teve um cruzamento na área. O Jandrei saiu para fazer a defesa, soltou a bola. O torcedor do São Paulo ficou um silêncio sepulcral no Morumbi. Mas não deu tempo do Jandrei colaborar mais uma vez e acabou 2-1. Legal, a gente vai falar muito do futebol catarinense, mas queria começar esse primeiro bloco fazendo um giro com os nossos comentaristas e também convidando você aí de casa a participar no 991914706. Vou repetir, é o nosso telefone do WhatsApp, o nosso número 48 991914706. O detalhe é o seguinte, estamos tendo aí 2 competições mundiais, né? A Copa América e também a Eurocopa, 2 competições internacionais, melhor dizendo. E é quase aí que uma Copa do Mundo fora de época, né? Estão faltando as seleções aí da Ásia, da África, para virar realmente uma Copa do Mundo, né? Dá pra gente ver o futebol aqui das Américas e curtir um futebol europeu aí. E essas 2 competições estão trazendo algumas novidades e mostrando muitas coisas diferentes pra gente, né? Algumas seleções que se apostava muito não estão conseguindo render, outras que talvez não estariam no início da competição, nem no radar aí entre as favoritas, estão classificadas, começando hoje as oitavas de final da Eurocopa, por exemplo. Então vamos fazer um giro. Queria começar começar mostrando uma arte que foi feita aqui pela nossa produção, pelo Matheus Alves, com jogadores que atuam no Brasil e estão desfalcando os times no Campeonato Brasileiro da Série A, gerando muita reclamação. Por exemplo, do Brasil, né? O goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o Rafael do São Paulo, Guilherme Arana, que é do Atlético Mineiro, e o Hendrick, né, que era o ex-Palmeiras, aí, mas ainda quando foi convocado defendia ainda o Palmeiras. Esses jogadores estão desfalcando essas 4 equipes. Na Colômbia, por exemplo, tem o John Arias, do Fluminense, o Borré, do Inter, o Richard Rios, do Palmeiras, Santiago Arias, do Bahia e o James Rodrigues, do São Paulo. Tem mais, né? Tem mais gente que atua no Brasil que está na Copa América. Pode botar outra arte aí pra gente dar uma olhada. Do Chile, o Pulgar, do Flamengo, né? O Pulgar, Vargas, do Atlético Mineiro e o Kusevich, do Fortaleza. Do Uruguai, o Arrascaeta, né? O Arrasca, que joga no Flamengo, o Varela, do Flamengo, o Matias Vinha, do Flamengo e o De La Cruz, do Flamengo. O Flamengo reclamou demais aí essas convocações, mas vai fazer o quê, né? Tem que ceder, né? O Equador, por exemplo, tem o Alan Franco, do Galo, o Ener Valencia, do Inter, Félix Torres, do Corinthians e o José Cifuentes, do Cruzeiro. Paraguai, o Romero, do Corinthians, Bobadilla, do São Paulo, Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras e o Vila Sante, do Grêmio, que esse incomodou ontem, hein? Tem mais gente, tem mais seleção, tem mais uma tabela aí, ó. Venezuela, Savarino, do Botafogo, Kevin Andrade, do Fortaleza, o Ferreres, do São Paulo, Thomas Rincon, do Santos, Soteldo, agora no Grêmio, e o Wilker Rangel, do Criciúma. E o Bolívia na pré-lista estava o Luiz Hakim, da Ponte Preta. São esses? Olha só quanta gente do Brasil, que atua no Brasil, melhor dizendo, está na Copa América, desfalcando os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou começar com o Badá. Badá, tem conseguido acompanhar um pouco aí do Brasil na Copa América, os demais jogos? Eurocopa tá de olho também. O que você está achando aí? Que isso pode servir pra gente, além dos desfalques aqui no Brasil,
como aprender, né? Toda competição, como uma Copa do Mundo, uma Copa América, ela traz alguma novidade, às vezes, de regra ou alguma tendência que vai virar moda no futebol nos próximos meses. Olha, Mancha, sinceramente não estou vendo muito. Eu tenho acompanhado bastante a Copa América, que é um horário bom, jogo 7 horas da noite, 10 horas da noite. A Eurocopa, sinceramente, vi muito pouco na primeira fase. Quero ver se assisto mais a partir de agora, que é mata-mata, oitavas de final, né? Mas a Copa América, o desejo, né, seria de vermos uma final entre Brasil e Argentina, para a alegria do meu colega e amigo Marquinhos Adinello, que está nos acompanhando, né? Seria o ideal, Brasil e Argentina, para valorizar essa Copa América. Mas ontem, o Brasil nos deu uma animada. Uma estreia decepcionante, desanimadora, aquele 0-0 contra a Costa Rica, mas ontem não. Ontem nós temos que reconhecer que o time fez um bom jogo, o time jogou leve, jogou solto, né? O Júnior deu liberdade, o Dorival Júnior deu liberdade para os atacantes. Finalmente, Vini Júnior fez uma grande atuação com a camisa da seleção brasileira, ganhou bem do Paraguai por 4-1, poderia até ter sido mais, tamanha superioridade do Brasil. Então eu acho que essa vitória aí serviu para dar confiança para a seleção brasileira, para o Dorival Júnior, e isso aí vai ser importante para a sequência da competição. O torcedor brasileiro estava meio desconfiado, meio preocupado, mas eu acho que a partir de ontem fica um pouco mais confiante que possa engrenar de fato aí nessa Copa América e quem sabe, né, Marquinhos Adinello, chegar lá na frente, Brasil e Argentina seria aquilo que todo mundo espera, quero crer, nessa Copa América, muito embora tenha uma outra seleção que dá gosto de ver jogar, que é a seleção do Uruguai, que também tem muitos jogadores que atuam no Brasil e que estão lá, como a gente viu na arte aí. Seleção uruguaia também joga muita bola, mas vamos ver se o Brasil continua nessa evolução aí, porque ontem deixou uma impressão muito boa. Legal, mano. Ian, você que acompanha também de perto o Flamengo aí, tá sempre de olho no time carioca, no Campeonato Brasileiro de uma forma geral. O Flamengo andou reclamando um pouquinho aí da ausência de seus jogadores aí, jogadores importantes nesse momento onde o Flamengo está na liderança, divide a liderança aí do campeonato, está na ponta, né, do Campeonato Brasileiro. Pois é, Mancha, eu acho que a CBF precisa rever o que faz, na verdade, porque não só pelo Flamengo, os demais clubes também, a CBF prejudica o seu principal produto do país. O Campeonato Brasileiro da Série A é o principal campeonato do país e você tira os principais jogadores de cada clube, os jogadores convocáveis, por até 11 rodadas se a seleção for finalista. Acho que a CBF precisa rever o que faz. Antes de começar o Brasileirão, eles chegaram a soltar uma nota falando que pelo segundo ano seguido o Campeonato Brasileiro estaria parando em data FIFA, só que eles esqueceram um pequeno detalhe que não só eliminatórias para a Copa são data FIFA. A Copa América, que desfalca os clubes por até 11 rodadas, por praticamente um terço do campeonato, é data FIFA. Ou seja, você tira os principais jogadores, você desvaloriza o seu produto porque você não tem os melhores jogadores em campo. Acho que a CBF precisa muito rever o que está fazendo. Todos os principais campeonatos do planeta param em data FIFA. E aqui é uma discussão de anos, porque o clube investe caro para ter o seu jogador, o jogador de seleção, para chegar no momento decisivo. Agora você pega o Flamengo, você pega o Palmeiras, você pega até o próprio Criciúma, tá sem o zagueiro titular, que é o Wilker Angel. Você joga aí 9, 10, 11 rodadas sem seus principais jogadores. Acho que a CBF precisa, novamente, repito, a CBF precisa rever o que está fazendo, rever principalmente o tamanho dos estaduais, de repente começar o brasileiro antes, para não ter que ficar tendo que ter rodada de campeonato brasileiro durante a data FIFA. Eu acho um completo absurdo. Só para completar a pergunta, e a Eurocopa, está conseguindo, Ian, pegar alguma coisa? O que te chamou a atenção nesse primeiro momento? Já entramos na fase 2 da Eurocopa? Olha, primeiro o número de gols contra, né? Impressionante, acho que o gol contra deve ser o artilheiro da Euro até aqui. Algumas surpresas, tivemos a passagem da Áustria em primeiro lugar, num grupo que tinha França e Holanda, muito surpreendente. Para mim, o melhor jogo da primeira fase acabou sendo Geórgia e Albânia, foi um baita jogo, Geórgia e Croácia, perdão, muito divertido de acompanhar, acabou 3-1 para a Croácia na ocasião. Outro ponto, algumas decepções. Inglaterra, muito mal mesmo, pelo material humano que o Southgate tem. Ele não consegue fazer a seleção jogar, é impressionante como os jogos da Inglaterra são extremamente sonolentos. E a própria França, com o Mbappé e companhia, aí, que vinha de um favoritismo muito grande, até aqui não embalou. Destaque também para a Alemanha, que vem muito bem até aqui. Legal. Ó, a galera participando aqui, vamos ver o que estão mandando pra gente.
Boa tarde para todos do melhor e maior programa de esportes de Santa Catarina. Obrigado. Meu Figueira voltando ao normal. Esse sofrimento será que não tem fim? Manda um beijo para minha filha Vitória. Vitória, beijão. O Everson de São José. Salve, salve, Marcelo. Manda um alô para os ercilistas que todos os sábados acompanham o Clube da Bola. Urra, urra, Leão do Sul. Rumo à Série C do Brasileiro. Tá empolgado aqui, é o William. Mandou essa mensagem pra gente. E o Daniel, que assina como Daniel de Criciúma, colocou assim, ó. Fala, amigos. Criciúma perder fora de casa pro São Paulo até que é aceitável. Mas não pode perder para o Inter dentro de casa. O Daniel já tá pensando no jogo de amanhã. Criciúma e Inter no sul do estado. Vamos falar com o Renato, então? Renato, já falei aqui que eu leio comentários, né? Acaba um jogo, adoro ir pra internet, dar uma navegada, porque a galera já começa a botar opinião. E muita gente colocou que ontem foi a melhor apresentação do Vini Júnior aí com a camisa da seleção, né? Fez gol, participou da jogada, teve um pouquinho mais de espaço para trabalhar. Você viu assim também? Qual a tua opinião sobre essas duas competições, né? A Copa América e também a Eurocopa. Bom, primeiro sobre a Copa América, para mim tem 4 seleções que eu vou observar os jogos quando houver confronto direto, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia. É ganhar do Paraguai, Costa Rica, empatar, no 0-0, esses jogos sofríveis, e para mim não... O Tite teve quase 100% de aproveitamento, ele só perdeu 3 jogos durante todo o seu trajeto, tem 97% de aproveitamento, não ganhou nada com a seleção brasileira. Né? Então, e só jogou contra sul-americano, aí fica fácil. Então, quando jogar contra a Argentina, até o próximo jogo contra a Colômbia vai dar pra gente ter um parâmetro. Mas é claro que você vê o Vini Júnior, que é apontado como um dos principais jogadores do mundo, e na seleção brasileira até então é um jogador comum, ser o principal jogador da partida, eu acho que é um alento. Mas eu não vou usar como parâmetro para ver o nível do jogador na seleção, porque ele decidiu um jogo contra o Paraguai, com todo respeito aos paraguaios. E sobre a Euro, que é, se colocar ali Brasil, Argentina e Uruguai, vira a Copa do Mundo, eu concordo com o Ian, eu acho que a grande decepção é a Inglaterra, pela seleção que tem, pelos nomes, por Bellingham, enfim. Só que o Southgate ele não consegue. A seleção inglesa ela não joga um bom futebol desde quando ele é comandante, nunca jogou. Né? Então acho que, me parece que essa Eurocopa vai ser a nota de corte dele. E torço muito, e estou acompanhando e gostando, que tenhamos a recuperação da Alemanha. Né? A Alemanha, depois do 7-1, não sei, acho que os brasileiros praguejaram ali, depois da seguinte Copa do Mundo, a Alemanha não conseguiu mais se acertar. Tem um baita time no papel, tomara que consiga se acertar, é a minha torcida aí nessa Eurocopa. Legal. O Matheus me soprou aqui no ponto que faltou ali na nossa arte o Rocher, né? Goleiro do Inter, que acabou também sendo convocado para qual seleção mesmo, Matheus? Ele é... O Rocher, qual é a nacionalidade? Uruguaio. Uruguaio, Rocher, claro, uruguaio. Uruguaio. Deixa eu ir pro Kaká. Kaká, falei ali no início, né, que essas grandes competições, elas sempre mostram alguma coisinha diferente, um detalhe na regra, alguma situação que acaba virando depois uma tendência no futebol mundial, né? O brasileiro adora dar uma olhadinha para tentar fazer, não imitar, mas para tentar trazer para cá, pro nosso futebol. Uma coisa legal da Eurocopa foi a história que só o capitão de cada time, né, os capitães, podem falar com o árbitro. O árbitro até faz assim, não é capitão, sai fora que não é capitão. É legal isso, né? Evita o famoso bolinho tão comum e que esse marca presença em todos os jogos aqui no Brasil. O bolinho pra cima do árbitro quando acontece um lance polêmico. Isso aí daria pra copiar, ficaria legal, hein? Acho que seria bem importante ajudar a dar mais dinâmica para os jogos aqui do Brasileirão, né, Mancha? Tenho visto também outros comentários, todo mundo é a favor, acho, só o capitão conversar com o árbitro, acho que isso daria mais organização. É uma boa ideia que a gente poderia copiar, sim. Rapidinho sobre a seleção, acho que foi um grande jogo do Vinícius Júnior, né? Que precisava também mostrar, foi muito decepcionante o empate com a Costa Rica, mas concordo com o Semensati, o nível é muito fraco, o Paraguai talvez nem vá para a Copa, está fazendo eliminatórias bem ruim, então acredito que contra a Colômbia talvez a gente possa ter um melhor teste aí para a seleção brasileira, até porque a classificação tá bem encaminhada, né? E também pegando o gancho, estava vendo o Semensati falando sobre o Jandré, né? Até um abraço para o Eric, que é porteiro aqui da NDTV, ele é São Paulino, tá falando, Cacá, acho que eu vou secar a seleção, porque eu tô com saudade do Rafael. Esse negócio que o Ian comentou, né, da CBF rever também, do Brasileirão estar jogando junto com a Copa América, aí desfalcando os clubes, já existe um distanciamento
do torcedor com a seleção brasileira, né? Muito mais preocupação com os desfalques do Flamengo, do Palmeiras, dos outros clubes, do próprio São Paulo, né? O Criciúma também com o Wilker Angel, e o campeonato acontecendo, né? Esse distanciamento da CBF ainda é prejudicado porque a CBF está prejudicando os clubes, né? Então, concordo que deveria rever e a concorrência atrapalha a Copa América junto com o Brasileirão e esses desfalques que acabam sendo sentidos pelos clubes. Legal, legal demais. Kaká fica com a gente pra gente falar daqui a pouco no próximo bloco de Série B. Tem Série A, tem Série C, tem Série D, tem Segundona Catarinense e esse papo de Copa América, Eurocopa daria para fazer um programa inteiro, né? Tem a história dos campos pouco menores do que as medidas oficiais, né? Porque são campos adaptados, muitas vezes adaptados lá nos Estados Unidos, campos de futebol americanos estão sendo adaptados para receber o futebol. E daí já fica uma questão, né? Vem Copa do Mundo por aí que vai usar os campos norte-americanos, do Canadá e do México em 2026. Será que os campos vão aumentar um pouquinho? E tem a história do Neymar, né? O Neymar tá lá assistindo. Ontem passou uma cena dele, tava com 8 brincos na orelha direita, mais 5 brincos na esquerda, correntão de ouro. Eu ia falar de prata, é de ouro, né, Neymar? De ouro. E quando passou a imagem dele, a minha pequena perguntou: o Neymar não tá jogando, pai? Ele falou: não, ele não tá, ele tá em recuperação e tal. Mas acredito que depois de recuperado, ele tem um lugar nesse time, apesar da história, né, da faísca que surgiu uma vez aí entre ele e o técnico Dorival Júnior. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar ali pro Kaká falar da visita que eu falei lá no início do bloco, que o Barra recebeu essa semana. O cara, hein? Teve lá, bateu bola com a gurizada. Conta pra gente, Kaká. Pois é, Mancha, o Roberto Firmino, né, esteve essa semana conhecendo a nova estrutura do Barra e participando de atividades com as categorias de base do Pescador. Até foi realizado um quiz e o Sub-14 foi quem venceu e aí pôde ter uma atividade com o Roberto Firmino no novo complexo esportivo do Barra, que é aqui em Itajaí, né? Então, uma visita bem legal de um craque com história no futebol internacional também, que tem origem aqui no futebol catarinense. E o Barra, então, aproveitou para... Teve até coffee break, viu? Essa integração dos jogadores das categorias de formação do Barra com o craque Roberto Firmino. Foi essa semana, então, aqui no CT do Barra, que fica em Itajaí. Legal, rapidinho só, porque foi o Ian que me provocou, me lembrou a história do campo um pouquinho mais curto na Copa América. Tem atrapalha todo mundo, né, Ian? Atrapalha, Mancha. É complicado porque, especialmente no futebol de hoje, onde os espaços já são mais reduzidos, os times jogam ali em 30, 40 metros, você tem um campo 6% menor, com as medidas 6% menores do que o ideal, que a gente chama, complica muito. A gente viu na estreia do Brasil, a Costa Rica fazia uma linha de 5 na defesa, a linha ocupava de uma lateral a outra. Eu tenho um colega analista até que está lá nos Estados Unidos acompanhando os jogos. Ele me falou: olha, a distância da grande área para a linha lateral é absurdamente pequena. A gente está acompanhando jogos na TV, a gente olha no mesmo frame, você vê o círculo central do campo e a grande área. Isso atrapalha muito, os espaços muito pequenos facilita justamente para quem está se defendendo num bloco mais baixo. Eu acho que complica muito. Até pensando na Copa do Mundo em 2026, as medidas serão as oficiais. Legal. Deixa eu só perguntar para o Semensati, antes do intervalo, Semensati, a gente mostrou as ceninhas ali do Roberto Firmino visitando a garotada lá do Barra, trocando uma ideia, batendo bola. Segundo o Kaká, teve até café lá, tomou até um cafezão lá, relembrar os bons tempos aí que jogava em Santa Catarina. O Firmino hoje não tem espaço na seleção, ele que já foi chamado de o melhor falso 9, excluindo o Messi, é claro. Marcelo, é a opção de carreira que ele fez, né? Toda vez que você sai do grande cenário, vai jogar nos Emirados Árabes, por exemplo, você perde espaço na sua seleção, é normal, né? O Firmino perdeu espaço no Liverpool e fez uma opção de carreira para ganhar muito mais dinheiro ainda do que já ganhava. Então, quando você faz essa opção, quem é que acompanha, né, o futebol, com todo respeito, o nível do futebol dos Emirados Árabes? Mas tem Cristiano Ronaldo, tem vários jogadores de altíssimo nível, mas é um futebol de linha secundária, exceção ao cara, por exemplo, como o Neymar, que é quem critica o Neymar tem que assistir os jogos da seleção brasileira com muita atenção, porque o pessoal critica o Neymar e diz o seguinte: ele não ganhou a Copa do Mundo, o Zico também não ganhou, o Sócrates também não ganhou e nem por isso deixaram de ser grandes jogadores. Então, quem critica o Neymar deve prestar atenção com qual seleção se quer que o Neymar ganhe uma Copa do Mundo, mas isso é outra discussão. Sobre o Firmino, eu acho que pela opção de carreira
ele perdeu espaço na seleção brasileira. Legal. Pra gente encerrar esse papo, veio uma outra questão. Vou passar pro Badá, porque o Badá é um grande conhecedor de estádios, né? Já rodou esse Brasil, América do Sul, América Latina, América Central, América do Norte, acompanhando o futebol. Uma coisa que me chamou a atenção na Europa, que vai um pouco contra o que a gente prega aqui no Brasil, é a história do copo arremessado dentro de campo. Parece que a UEFA, né, trata como normal essa situação. O pessoal fez um mosaico, né, levantou a plaquinha, é um papelãozinho um pouco mais fino, tipo uma cartolina, amassa e joga dentro do campo quando o adversário vai, por exemplo, cobrar o escanteio. O Kroos tirou muito o copo, ele queria cobrar o escanteio, foi tirando o copo e uma chuva de copos. A arbitragem não faz nada, nada acontece. O que é isso, Badá, com a sua experiência internacional nos gramados, nos estádios desse mundão? Além de copo, eles se jogam eles para dentro, né? Porque teve na seleção de Portugal que eu vi ali que o Cristiano Ronaldo estava deixando ali, descendo o túnel, o cara se jogou para dentro do túnel ali, deve ter se arrebentado tudo. Não quero mal para ninguém, mas pelo menos uma torçãozinha de tornozelo ele deveria ter para ser um pouco mais inteligente, né? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Mas a gente usa, né? Eu vejo muitos usarem muito como referência a Europa. O que a gente está vendo nessa Eurocopa aí, as matérias que eu vejo? É briga entre torcedores, né? Bastante bebedeira ao redor dos estádios, né? Objetos sendo arremessados para dentro de campo a todo momento, invasão para dentro de campo. Então, não adianta, lá é como aqui, né, cara? Então, mas de tudo isso que eu vi os colegas comentarem, uma que me chamou a atenção, Mancha, é essa que você falou aí, até comentei ontem isso aí no nosso debate esportivo na Rádio Chapecó. Os campos menores, daí a gente vai dizer assim, mas isso aí não influencia, mas que fosse 10 centímetros menor, não pode. A FIFA não tem uma regra, não tem um padrão de tamanho de gramado. Copa América tinha que, mesmo que seja nos Estados Unidos, tinha que ter o padrão FIFA, que é exigido aqui. Série A, Série B, Série C, Série D, que eu acho que é 65 por 68. Lá fizeram gramados menores, não consigo entender isso. E o outro, acho que foi o Kaká que falou a respeito, e eu concordo, e é pura verdade, os torcedores brasileiros estão torcendo contra seleções. Os flamenguistas estão torcendo contra os uruguaios, os torcedores do Inter torcem contra a Colômbia, torcem contra o Equador e contra o Uruguai, os torcedores do Grêmio torcem para o Paraguai cair fora para o Vila Sante voltar, para a Venezuela cair fora para o Soteldo voltar, e assim por diante. Os torcedores brasileiros estão secando as seleções onde tem jogadores dos clubes, porque o torcedor brasileiro pensa primeiro no clube e depois na seleção brasileira. Tá certo. Então eu termino este bloco com uma mensagem. Boa tarde, Mancha. Meu nome é Adenir Wagner, de Palhoça, torcedor do Figueirense. Queria mandar um abraço para o Badá. Parabéns pelo programa. Abraço dado, Adenir. A gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de Série A, Série B, Série C, Série D, Segundona Catarinense e muito mais.